Fala, cidadão. Cidadão, ó, eu vou mandar aí o like aí do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui já no jeito pra... Deixa eu pegar ali. Aqui meu notícia. Aí, garoto. Eu vou mandar aí o like aí do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui já no jeito pra... pegar. Meu notícia. Bom, vai estar aí tá no YouTube aí a mensagem. Aí eu vou lá para a comunidade, beleza? E aí eu vou botar você como anfitrião aí, o que aí você vai ver. Você pode fazer as mudanças necessárias, fazer a apresentação, certo? Olha, certo, hein? Porque aí é o tempo que eu chego lá. Cadê? Beleza? Cadê você? Volta como anfitrião. Ah, pronto, já sei. Eu vou sair, aí você vai entrar como anfitrião. Certo? Aí você pode distribuir para
de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Rua famosa, tão linda, já quase esquecida, me fez encontrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Disse alguém, nossos fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.
Nós iremos tratar um pouco das questões e nessa noite o nosso Sidney vai estar comandando aí a nossa entrevista, né, que também está sendo transmitida pelo Facebook, tá? Então nós queremos dar uma boa-vinda aí ao nosso xará, né, o Roberto Camus, tá? E Camapu, seja muito bem-vindo. E nosso irmão Sidney deve estar aí já, com certeza, aí tá na... E nós vamos passar para ele após nós fazer essa prece aqui, mas ele dá as iniciais. Primeiro, a Associação Espírita de Deus Cristo e Caridade, ela está na rua Nivaldo Alves Cavalcante, no bairro Renascer, na cidade de Guanambi, e nós temos o prazer imenso de recebê-lo nesse momento pelo Zoom, e também, no mesmo instante, nós iniciamos a passar também pelo YouTube. Portanto, tem a oportunidade de poder estar transmitindo, divulgando para as pessoas que aí, se vocês quiserem, divulgarem o programa. Tá bom? Vai ser dois Roberto aí, porque eu estou no computador e o outro no celular. Eu vou fechar uma câmera, né, para não ficar duplicidade aí também. Esse mouse aqui ficar. Defeito nosso mesmo. Deixa eu ver de novo. Sidney, queria que você pudesse olhar para nós quando eu fecho aqui. Bom, vou fechar aqui. Queria que você desligasse seu áudio aí, Roberto. Tá dando retorno. Bom. Desliga o áudio aí, Roberto. Eu fechei. O seu áudio não. Aí. Bom, agora o outro Roberto pode abrir. Desculpa aí, gente, tá? Mas é isso aí. A gente estamos agora juntos aí e me permita, nós fazemos a nossa prece e nós vamos pedir nosso Sidney, irmão Sidney, conduz que é a live, né? Na verdade, uma live é uma palestra, né? Seria uma live, mas não será uma palestra. Um diálogo aí entre todos nós, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos, nesse instante, agradecer a Deus a oportunidade bendita de estarmos juntos, conduzir-nos, Senhor, a um sentimento fraterno, de equilíbrio, de harmonia, de bondade. Que a tua paz infinita, Senhor, possa estar conosco. Muito bem. Siga com você.
Obrigado, Roberto. Obrigado pela prece, Roberto Sobrinho. Bom, na verdade, a gente deu uma mudada hoje, né? O Roberto Mapum, preferiu fazer pelo notebook e tal, e aí a gente deu essa pequena mudada, mas normal, viu, Roberto? Não mudou nada, a gente vai bater um papo aqui, né? Como aqueles que a gente vem fazendo, vem vendo lá no Instagram, não tem problema nenhum. E aí, antes da gente começar aqui, não sei por quê, eu gostaria que você escolhesse um livrinho desses dois aqui, ó, para me fazer uma leitura. Jesus no seu dia a dia ou Vida Feliz? Jesus no seu dia a dia. Muito bem. Eu gosto mais desse também. Então, vamos lá. Olha que interessante, né? O Natal. A ansiedade toma conta de todos. A expectativa é cada vez maior. As pessoas começam a chegar, os quitutes são preparados com esmero, a bebida já está na geladeira, todos trajados com as melhores roupas. As pessoas estão alegres. Alguém abre o champanhe. É Natal. As pessoas se abraçam, deliciam-se com a variedade de pratos sobre a mesa. Piadas são contadas. O riso toma conta de todos. É Natal. Alguém bebe demais e passa mal. Uma discussão entre dois amigos acontece. As pessoas reclamam que a bebida acabou. É Natal. Em meio à festa, de exageros, de mesa farta, bebida à vontade, fica a pergunta no ar. O aniversariante veio? Rapaz, cheguei a arrepiar porque o tema, né, escolhido para a gente bater um papo hoje é sobre, né, Simão, né, de Cirene, que carregou aquela cruz do nosso mestre, né, teve essa missão honrosa, gloriosa, que a gente vai estar conversando um pouco aqui. E aí, numa mensagem, né, de um livro singelo, a gente pega uma mensagem que nos remete justamente a esse mesmo mestre, né, a Jesus. Em meio a tudo que acontece no nosso dia a dia, a pergunta sempre é essa, né? O aniversariante veio, aquele que nos sustenta, aquele que nos trouxe o evangelho, está com a gente. Bom, enfim, meu amigo Roberto, seja bem-vindo aqui para mais um momento nosso de bate-papo, de aprendizado e tal. Dessa vez aqui nós temos alguns trabalhadores da casa, da Associação Espírita Deus Cristo Caridade, nos acompanhando. Eles podem ficar também à vontade para participar desse bate-papo nosso aqui, né? É aberto para todos, né? Então, não se preocupem aí em só ouvir, mas pode participar. E quando eu convidei o Roberto, viu, pessoal, fiquei muito feliz ali, né, com a sugestão de tema dele. Então, assim, Roberto, vamos começar a fazer esse bate-papo. Como você propôs um tema de tão relevância assim, né, eu vou deixar você... só me perdoa, tá, pessoal? Roberto, ele é de Rio Verde, Goiás, tá? Ele é trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá. É o mesmo, né, do Henrique, que participou com a gente também em outro. Então, Roberto, agradeço muito para você estar aqui participando, né? Então, vamos lá. Quem Sim. que era Simão, Roberto? Vamos. Então, eu ia pedir para você, eu não sabia como que nós iríamos começar esse diálogo aí, mas primeiro eu quero agradecer pelo convite, é sempre muito bom, muito gratificante estar falando do Evangelho, de qualquer forma, e espero poder contribuir, né, vou tentar passar algum conhecimento, e assim, os conhecimentos fundamentados aí nas obras básicas, nas obras complementares, dentro mesmo do Espiritismo, a interpretação mais dentro da nossa seara de conhecimento. Então, eu te agradeço mais uma vez. E, assim, de início, eu vou ter, se você me permitir já começar, eu vou tecer alguns comentários, as minhas impressões que tive dessa passagem que é maravilhosa. Então, o tema foi o ensinamento de Simão, o Cirineu. E o Sidney me fez uma pergunta. Você fez uma pergunta, quem é o Cirineu? Não, quem é Simão, né? Porque é os ensinamentos de Simão, né? O Cirineu, né? Exatamente. Então, mas foi bom, eu fiz essa brincadeira, eu sei que você tinha falado sério.
Mas eu fiz essa brincadeira porque a gente confunde muito, e assim, Cirene, né, é a cidade. Cirineu não é o sobrenome de Simão, como nós pensamos, como muita gente pensa, né? Na verdade, Cirineu refere-se à cidade onde nasceu Simão, né? Mas isso é normal, porque a gente vê em muitas passagens do Evangelho, conforme a tradição judaica, que ao identificar uma pessoa, eles sempre colocavam como segundo nome ou o nome do patriarca, ou o nome da família, ou o nome de onde se originou essa pessoa, do nascimento. Isso não por acaso, não por inocência do pessoal, porque tinha um interesse, tinha um grande interesse nessa divisão, de identificar mesmo quem era plebe, quem era da família sacerdotal, né, do levitas. Então, tinham grandes interesses aí, que a gente não vai entrar muito nessa seara, mas só para explicar que Cireneu não é o sobrenome, né? E não é o nome de um patriarca, é o nome da cidade, faz referência à cidade de Cirene, que é onde nasceu Simão. Mas assim, Fica no norte da África, né? Ali na região de Líbia, dizem que é meio por ali. Alguns vão falar que é na Etiópia e tal. Não há um consenso ali ainda entre os estudiosos, né? não há mesmo, não. Para falar a verdade, não sei nem se existe essa cidade ainda lá, ainda Não, hoje. não existe mais. É. Essa cidade não existe com esse nome e alguns estudiosos vai referenciar ela como sendo a Líbia, né? No norte da África. Outros falam que Exatamente. seria ali na região da Etiópia, também no norte da África, né? Mas não há esse consenso, até porque não se tem essa informação nas escritas, né? Então, Sidney, como todos nós sabemos, e vale a pena repetir, o Evangelho de Jesus, ele é repleto de símbolos, de, de parábolas, de metáforas, de alegorias, de várias outras figuras de linguagem que guardam profundos ensinamentos morais. O caminho percorrido por Jesus até o Gólgota, ou até o Calvário, ou como a gente conhece também, até o Monte da Caveira, ele veio para coroar esses ensinamentos morais, né? E a história de Simão, o Cirineu, não é diferente. Ela faz parte desses grandes símbolos do cristianismo e nos traz uma mensagem moral que atravessa gerações, né? Portanto, a história de Simão, o Cirineu, é lição bastante atual, né? E encontra terreno muito fértil nos nossos dias. Isso porque ainda imperam no seio da humanidade o orgulho e o egoísmo, os dois maiores vícios da humanidade, diga-se de passagem. E como toda a exemplificação esta de Simão, o Cirineu, eu estou fazendo questão de falar Simão, o Cirineu, porque quando a gente fala de Simão, a mente da gente leva no Simão Pedro, né? Automaticamente. Então, eu vou fazer questão de enfatizar. Então, como toda exemplificação do Cristo, esta em específico, a de Simão, o Cirineu, é também como uma espada renovadora. Uma espada que rasga fundo a carne do materialismo para despertar em nós as mais valiosas e profundas reflexões. Mas, enfim, o cenário era trágico. O cenário era trágico. Jesus estava fisicamente fragilizado. Foram muitas as agressões, tanto físicas quanto morais. Essas agressões, somadas à noite da vigília, a noite em que Jesus ficou em prece, em vigília, somados ainda
ao peso extremo da cruz que carregava nos ombros, o nosso Cristo Jesus sentiu-se fraco fisicamente e cambaleou por diversas vezes e tropeçou por diversas vezes. As cenas da tortura causaram medo e temor a todos. Constrangia. Aquela cena constrangia a todos, aos quantos assistiam. Constrangia, impunha medo, pavor. Por isso, afastou muitos, dentre os quais nós sabemos a maioria dos discípulos, né? A maioria dos discípulos se afastaram e muitos viram à distância. Ficaram observando a uma média distância. Mas Jesus sabia da importância do seu exemplo para a humanidade. Ele deixava com essa mensagem para gerações futuras o exemplo de como se deveria suportar, carregar a cruz, as provações que Deus permite nos aconteça. Jesus sabia que cumpria a vontade de Deus e não a sua. O Cristo sabia que deveria dar cumprimento à sua missão. E por isso, continuou a percorrer o caminho sem reagir, pacificamente, até que o verdugo, o soldado ou o centurião, que lhe imprimiam os açoites, os golpes, as agressões físicas e morais, percebeu a exaustão física do Cristo e percebeu também que as horas corriam e que ele teria que concluir as ordens superiores até antes do pôr do sol. Porque na tradição, conforme a tradição, na sexta-feira, após às 6 horas, começaria o Shabat, que significa sábado, que significa o dia do descanso. E nesse dia do descanso, não se permitia qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade. Percebendo então, esse soldado percebendo então, que corria o risco de Jesus não conseguir chegar até o Gólgota, obrigou. E aí eu falo obrigou entre aspas, porque depois a gente vai conversar melhor, porque em Marcos, em Marcos ali 15, capítulo 21, ele fala essa palavra, obrigou, né? Eu até anotei aqui. E obrigaram certo Simão. Já em Lucas 23, 26, ele não utiliza essa palavra. Mas, então, o centurião ou o soldado obrigou Simão, o sirineu, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Eu estou falando, eu enfatizei, coloquei entre aspas a palavra obrigou, porque certamente Simão conhecia Jesus, conhecia os seus feitos, conhecia seus milagres. Só que por medo, pelo temor da represália a qualquer tipo de tentativa de ajuda ou de auxílio, sem nenhuma permissão do soldado, do centurião, ele também acompanhava a de certa distância. O soldado, então, obrigou quem certamente pretendia ajudar e não pôde ajudar. Simão, tanto é verdade, que logo se prontificou em oferecer os ombros ao auxílio de Jesus e aliviou
a carga, o peso daquela cruz. Aliviou por alguns instantes, que a gente sabe, carregou, conforme o livro do Divaldo Franco, Quando Voltar à Primavera, no capítulo 17, psicografado, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, né? Ele caminhou 500 metros, ajudando Jesus. Mas Simão, o Cirineu, com essa atitude, torna-se um grande símbolo de solidariedade. Torna-se um grande símbolo da cooperação fraternal entre os homens. Nós sabemos, Jesus nos contou isso, que a cruz é individual. Nós sabemos que as dores, os sofrimentos, as nossas provações, elas são intransferíveis. Elas são intransferíveis. Mas, com a lição de Simão, o Cirineu, uma lição de solidariedade, de fraternidade, de cooperação, nós aprendemos que podemos suavizar, que podemos aliviar o sofrimento do nosso próximo, o nosso sofrimento, através da solidariedade, através da caridade material, caridade moral. Mesmo que esse alívio, mesmo que eu consiga carregar a cruz do meu irmão, a cruz do meu semelhante, do meu próximo, por alguns instantes, por algum momento, por algumas horas, por algum gesto, com certeza, todos nós podemos e devemos, com a lição de Simão, o Cirineu, que não é tanto conhecido, né? A gente vê nos filmes, nos filmes que remetem à Sexta-feira da Paixão, a gente vê muito, a gente vê ele, a presença dele, mas não é tão lembrado como nós, os espíritas aqui, eu acho que lembramos bastante, né, de Simão. Cristo, só para arrematar, Cristo, certa vez, e antes, na véspera do acontecimento, ele fez a nós, ele deu para nós a seguinte alternativa, não deu alternativa, inclusive, ele nos contou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Jesus não deu alternativa. Ah, não, você pega um caminho tal, ou você pode me seguir, ou você pode seguir outro caminho que vai dar certo. Jesus não deu essa alternativa. Ele falou: através de mim, nós ascenderemos ao nosso Pai Celestial. Nós voltaremos para a casa desse Deus maravilhoso, desse Pai misericordioso. E em seguida, Jesus fala o seguinte: e quem quiser me seguir, ou quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus, nesta passagem, ele nos remete à individualidade da cruz, a individualidade da cruz, de suportar a nossa cruz, a cruz do sofrimento, da dor, né? das nossas provações. E com essa passagem, com essa lição de Simão, Jesus, 8h20 já. Jesus nos dá um outro ensinamento. 9. Ao aceitar a ajuda de Simão, o Cirineu, ele nos passa uma outra mensagem. Que nós saibamos que a cruz é individual. Que nós aprendamos que nós temos que olhar para os nossos problemas.
enfrentá-los, olhar de frente, e não ficarmos de lado, olharmos de frente. Mas que é muito importante, que teremos um alívio fundamental, uma suavização, se algum próximo, se algum irmão nos ajudar por algum instante a segurar, a levantar essa cruz em nossas vidas. Então, Sidney, eu quis fazer essa introdução e para a gente começar a bater o papo, não sei se foi esclarecedor, se recordou o pessoal, mas vamos lá, agora a gente vai trocando umas ideias aí. Não, então, Roberto, eu achei interessante porque esse Simão, né, lá de Cirene, é claro que nós estamos aqui, né, tratando da representação moral, da mensagem por trás, né, do acontecido, aquela coisa toda. Eu, assim, só me atinou porque, fazendo as pesquisas aqui, né, entendendo também, conversando com outras pessoas, né, existe aí algumas pequenas interpretações, né, de como a história aconteceu, né. Então, eu vi, por exemplo, e aí depois eu até fui buscar algumas imagens, né, eu busquei aqui no YouTube algumas imagens, alguns vídeos dessa passagem, porque alguns estudiosos, né, da teologia vão falar que o Simão era negro, né, de cor negra, justamente pela origem ser dessa região do norte da África, né, e que o soldado romano teria escolhido ele justamente pela diferenciação que ele tinha dos demais que ali circulavam, né, e também que Simão teria ido a Jerusalém, saindo lá da região do norte da África, né, até Jerusalém, ou seja, um caminho muito longo, né, para percorrer a pé, dado que ele não tinha os meios de locomoção, né, que nós temos hoje, essa coisa toda. Então, e aí é outra discussão, né? Alguns vão falar aí de 3 meses, 4 meses, outros de pelo menos uns 30 dias, assim, de jornada, essa coisa toda. E ele se direcionava à festa, né, pascal lá de Jerusalém, né, porque ele era judeu. Então, justamente quando acontecia esse momento histórico com o nosso mestre, né, ele se encontrava indo de encontro, né, e aí, independente de qual, porque isso de como aconteceu essa coisa toda, não vou entrar nesse detalhe, porque são só outras formas de narrar a história, etc. Porque onde eu quero chegar, né? Qual a pergunta que eu quero fazer para a gente dialogar? Nós sabemos que não existe o acaso, né? Tudo, né, está predestinado, porque eu vejo muitas pessoas comentando, né, foi, que foi, como se diz assim, foi uma dádiva, né, esse momento, né, esse cruzamento do caminho dele com o do Jesus nesse exato momento, porque naquela época o povo, né, eles não negavam uma ordem do soldado romano. Era inadmissível um soldado romano, né, dar uma ordem para qualquer que seja e essa pessoa negar. Então, o caminho de Simão para esse momento, ele já estava traçado, já estava escrito. Essa jornada, né, essa concepção, porque assim como lá no livro, né, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, né, do Chico, onde nos faz entender que a chegada, né, daqueles colonos aqui à América não foi por acaso, como se desenha nas histórias, né? O cara sai da Europa, de Portugal lá, uma rota que ele já conhecia, dominava até a Índia e de repente para aqui no novo continente, né? Enfim. E isso foi o acaso, como a gente costuma trazer lá do ensino médio, nas aulas de história, né? E lá vai contar muito bem que não foi acaso, etc. E eu acredito muito também que Simão não foi por acaso que ele teve ali, né, esse momento. Depois, em alguns outros momentos, né, porque ele era judeu, segundo algumas teorias. Por isso que ele estava indo a Jerusalém participar da Páscoa judaica, né? E o mais interessante, né, é a transformação que acontece com Simão quando ele retorna desse momento, né? Lembrando que
lá na Bíblia vai ter passagens, não lembro aonde, vai falar dos filhos dele, né? Rufus e Alexandre. É nessa de Marcos, capítulo 15, Isso. versículo 21. Ela fala assim: e obrigaram certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Isso, onde eu quero chegar? Que Rufo e Alexandre depois passou a pregar o quê? O Evangelho, a Boa Nova. Então, de um pai judeu para a disseminação da Boa Nova, né? Então, assim, as coisas, desde esse momento, né, do nosso mestre, já começou a acontecer. Né? Ele trouxe a Boa Nova imediatamente, né, ao retornar à pátria espiritual, assim como os apóstolos, outros apóstolos anônimos, digamos assim, também povoaram esse evangelho, né, também disseminaram isso aí. Porque há alguns relatos de que Simão de Cirene, ele ficou muito tocado ao ver aquilo ali, aquela imagem, né? Porque, segundo alguns relatos, ele não saberia, ele chegou nesse momento sem saber, sem entender direito o que estava acontecendo. E aí, né, ouvindo as pessoas falar, alguns falaram bem, outros falaram mal, aquela coisa toda, mas quando ele olha a figura, segundo alguns estudiosos, né, quando ele olha a figura do nosso mestre, o semblante, naquele momento que ele abaixa para poder ajudá-lo, e aí ele tem aquele tete a tete, aquela face a face com o mestre, dizem, né, que ali realmente houve uma transformação, né, assim como Paulo, né, lá no Paulo Estevão, né, quando Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues, né, e a partir dali você tem uma guinada na percepção, na direção, na convicção, né, sobre o Mestre Jesus. E aí... Desculpa. Pode, Não, e assim, pode aí eu falar. fiquei... Não, é que aí eu fiquei imaginando, assim, buscando, né, tentando imaginar esse momento, porque tem muito pouco relatos, né, de um momento desse, onde um judeu, que eu não conhecia, que ela veio de longe, e de repente fica tete a tete, e aí há uma transformação interna muito grande. Então, essa capacidade, esse semblante, essa energia também de tocar os corações, né, que o nosso mestre tem, fez ele realmente, e aí se a história realmente for a correta, né, de que ao retornar ele deixa isso transparecer, e aí ele entende quem é o verdadeiro mestre, né, passando isso para os seus filhos, que depois vão pregar o evangelho da Boa Nova e tal. Então, assim, nós temos muitos Simões anônimos aqui no mundo afora, não temos? Ah, com certeza. E assim, para você ver o tanto que é interessante essa questão da interpretação, você falou, a tradição judaica, através da Talmud, ela fala que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a pedra em várias partes, né? Cada versículo é como se fosse um martelo que bate e despedaça em várias partes. Então, por isso que em muitos lugares a gente tem, ela é conhecida como as 70 faces, né? A palavra de Deus tem 70 faces, porque a gente tem várias interpretações, várias visões diferentes, né? A história muda um pouco, mas a essência moral, eu acho que é a que permanece. E, assim, com relação a Simão, o Cirineu, eu acredito que ele já tivesse o conhecimento da trajetória de Jesus, dos momentos de milagres, porque Jesus era famoso, já estava bastante famoso, né? E ao contrário da turba que queria a crucificação, porque nós tínhamos muitos outros judeus, né, que não acreditavam na vinda do Messias, esses sim queriam a crucificação, que era do lado do Sinédrio ali, né? Mas por isso que eu defendo assim essa tese no seguinte sentido, de que Simão Cirineu ele já conhecia a trajetória,
ele já tinha conhecimento e ficou com vontade de ajudar. Mesmo obrigado, ele não resistiu. A maioria das informações que eu pesquisei conta que ele não ofereceu resistência alguma. Você entendeu? Mesmo porque, como você falou, é claro que ele estava recebendo uma ordem de um centurião, de um soldado romano que estava ali, né? Mas eu acredito que naquela turba ali ele poderia sair, não sei, alguma situação desse tipo. Mas, assim, como você falou, não existem coincidências, né? Simão, o Cristo, como eu falei no início, o Evangelho de Jesus, ele utiliza-se de muitos símbolos, e em várias passagens do Evangelho, que é a mulher samaritana, que ele encontra no poço, ele utiliza a figura da mulher, ele utiliza para passar uma mensagem maior de Maria Madalena, na ressurreição, né? Ele quebra os paradigmas usando essas figuras, né? Esses personagens, né? E transforma esses personagens em grandes personagens, como o óbolo da viúva, por exemplo, que ele utiliza a viúva, que era duplamente penalizada por ser mulher e por ser viúva. E por que ele usa, que ele faz questão, os evangelistas fazem questão de utilizar o nome viúva, né? Então, assim, é claro que nós temos aqui vários exemplos de Simão Cirineu, né? Exemplo de solidariedade, fraternidade, e isso é muito bom. Nós estamos numa fase da humanidade, uma fase de amadurecimento, né? De condição de perceber, de maturidade, de condição de perceber essas coisas, né? Muito mais fácil do que antigamente. E assim, eu dou graças também ao Espiritismo, que nos conduz, que nos leva para essa interpretação. Lá no Consolador, se alguém tiver curiosidade, no livro O Consolador, Emmanuel tem uma questão, que é a 316, que ele fala exatamente de Simão ou Cirineu. E aí, se vocês puderem dar uma olhada, ele fala nesse sentido, né? Da mensagem, da lição de cooperação fraterna entre os homens, né? Mas... Então, Roberto, eu achei interessante porque eu concordo contigo e eu sigo a mesma linha que você, mas onde eu queria chegar nesse nosso diálogo? Que, independente da interpretação, porque, por exemplo, alguma das coisas que eu falei são interpretações, né, de outras vertentes, né, de outras formas escritas em Bíblia, essa coisa toda, mas como aqui em Guanambi tem um trabalhador, né, o Gerson Salles, esteve com a gente, com o Roberto na semana passada, aqui do Obreiros. Eu gosto muito de participar de alguns estudos com ele aqui, que ele sempre tira a essência do negócio, cara. Ele é muito bom nesse negócio de captar a essência, aquela coisa toda. E aí é onde eu queria chegar. Porque eu fiz essa provocação, porque, cara, se ele era negro, se ele estava indo festejar a Páscoa judaica, isso aconteceu, não importa, né? Não importa. O importante é a simbologia, é a mensagem. A forma com que isso foi escrito na Bíblia cristã tal, na católica tal, isso não é o ambiente de discussão. O ambiente de discussão, e aí eu notei muito bem que você trouxe, é o seguinte: ele foi um símbolo de solidariedade, de fraternidade, de caridade ali. E mais, ele fez isso, ele foi isso com o mestre. Com o mestre. Quantas, naquela época já, ali, né, nos finalmente, digamos assim, da passagem dele aqui, ali, você imaginou, ele já era perseguido por, assim, ele já era perseguido, não, perdão, ele era seguido por multidões. Muitos queriam e gostariam de estar tete a tete com ele. Vale lembrar da mulher que, quando o tocou, opa, se curou, dado a fé de ver... Mulher hemorrágica, né? Exato. Dada a fé que ela tinha de se aproximar, de estar próximo. E aí você vem e traz a essência, né? Fala assim, não,
é um símbolo de solidariedade, de fraternidade e tal, porque o que que Jesus representa? Por isso que eu falei anteriormente dos anônimos, porque se a gente entender a representação, né, do Mestre Jesus, e o que ele representa, ou deveria representar em nosso dia a dia, a gente passaria a ter mais essa essência, né, de Simão, da solidariedade, da fraternidade, mesmo não conhecendo, até porque esse trecho, sinceramente, me fez lembrar a outra parábola lá do samaritano, né? Ele, o samaritano, né, não conhecia aquele indivíduo, né? Então, por fraternidade, solidariedade, quer dizer, ele teve aquela reação, ele teve aquela conduta, ele teve aquilo que realmente Jesus falou a parábola e que a gente consegue hoje perceber a essência do negócio, né? Então, ao ver isso aqui, eu percebo muito um pouco dessa relação e não tem como eu sempre tocar nesse assunto, porque nas lives que a gente faz, eu sempre deixo claro, pessoal, não é questão de religião, tá? Tanto é que a gente convida várias pessoas de várias religiões também para falar sempre do evangelho, porque o que que interessa, né? O que não interessa, na verdade, é essa representação do que ele foi e a forma com que nós vamos lidar com isso. A incorporação disso, dos seus ensinamentos, né? Como é que, o que isso vai mudar, aquela coisa toda. Não é uma questão de discutir religião, mas de discutir a conduta dele, os exemplos que ele trouxe. Então, não só essa passagem que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Como várias outras, é aquela coisa toda, né? Vários ensinamentos, né, as parábolas, por exemplo, né, dos talentos. Eu gosto muito do filho pródigo, por exemplo, né, essa eu acho que talvez seja a minha preferida, aquela coisa toda. É essa a essência, porque quando a gente parte para falar, né, disso, não importa se ele era negro, se ele era tal, e se por isso ele... Não importa, importa o que aconteceu, porque os relatos nesse sentido são os mesmos. Olha, Simão, de Cirene, foi quem carregou a cruz. Ponto. Independente da forma com que isso vai estar escrito lá, essa é a ciência, esse é o ponto de partida para a nossa reflexão, né? Ô, Cid, deixa eu só te contar uma curiosidade com relação à interpretação literal. Hoje nós temos mais de 17 traduções do Evangelho só no Oriente, só no Ocidente. Não sei se você conhece, o autor chama Severino Celestino. Não. Ele é um autor espírita, ele dá, inclusive, eu tenho um livro dele, as traduções, as interpretações da Bíblia. E ele fala coisas bastante interessantes, inclusive uma delas é essa, né? Da gente não interpretar de forma literal, só apenas lendo o texto, porque ele vai modificar. Hoje a gente tem a Bíblia da mulher, hoje a gente tem a Bíblia, o Evangelho, que é mais para determinada igreja, congregação, você entendeu? Nós temos a nossa visão. Então, assim, o que você falou é muito importante. E não é de agora que a gente tem, que a recomendação é você tirar o espírito da letra, né? Não é de Paulo também só, não, porque quem falou isso foi Paulo, né? Para a gente extrair da letra o espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Nesse sentido, da gente extrair daquela passagem de Judas, por exemplo, da gente fazer a introspecção, o autoconhecimento e ver o quanto de Judas eu tenho, e não condenar o Judas como um traidor. Eu tenho que ver nessa passagem de Simão Sirineu o quanto de Simão Sirineu eu tenho. Né? Isso que você falou é tão interessante porque acontece conosco na nossa doutrina, né? Eu, por exemplo, tenho aqui dois evangelhos, né? Dois livros, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, de editora diferente. Adivinha? Eu fiz a questão de comprar. Os meus, se eu te mostrar, você vai ver, saltando folha, porque eu gosto da antiga, da primeira tradução. Eu tenho, inclusive, o livro em francês. É mesmo? Eu tenho. A FEB lançou
essa coleção, lançou o francês e já traduzindo, a tradução. Eu comprei de cara, tem tempo isso já, né? Para você ver, na época da tradição judaica ali, dos estudos, das interpretações dos textos bíblicos, né? Que eles passem por 4 níveis. Eles chamam de pardes, né? Que é o Peshat, Remes, Derash e o Sod. O Sod, ele fala que para você interpretar ou fazer, quando a gente faz uma leitura dos textos evangélicos, a gente precisa de passar por esses 4 níveis e chegar nesse último, que é o que a gente falou, tirar a essência moral. Mas primeiro eu tenho que passar fazer a leitura literal, que ela é importante também. Sim. Que é o Peshat. A segunda, eu tenho que fazer uma interpretação metafórica. Eu tenho que tentar interpretar qual a metáfora que ele está tentando passar, qual a alegoria, qual o exagero, por que ele utilizou esse símbolo, né? A terceira, eu pegar, como nós fazemos isso de forma natural, nós pegarmos outros estudiosos, outros livros, outros rabinos, que hoje são rabinos, e comparar a passagem. E o quarto nível é eu extrair tudo, depois que eu percorri todas essas primeiras fases, eu pegar e extrair a essência moral. Tem um amigo aqui, inclusive tem muito tempo que eu não falo com ele, mas é preciso que você conheça, porque eu acho que você até deve conhecer, o Paulo Roberto. E ele eu conhecia antes de fazer as palestras e tudo, frequentava lá o Centro Espírita Primavera, e, aliás, ele foi cria do Centro Espírita Primavera, vamos assim dizer. O cara é fantástico. Eu brincava com ele e falo com o Henrique, falo, Henrique, esse rapaz, esse menino aí, ó, ele fala já aqui, ó, ele lê um texto, a palestra dele, o jeito dele falar, ele já está no 4º nível, ligado no 4º nível. Então, assim, o mais difícil é a gente tirar essa essência moral, né? A gente extrair a essência moral. Muitas vezes, até tem religiões, tem doutrinas que usam a parte literal e impõem a Deus aquela mão de ferro, aquela mão pesada, né? E assim vai, interpretações são interpretações. Eu não me lembro, né, por esse nome, Paulo Alberto, quem é, mas eu só, pegando o gancho que você falou, ainda aí em Rio Verde, né, tinha um padre que passou por aí, chamado João Inácio. Então, eu adorava a pregação daquele cara. Adorava. Eu ia na missa, minha esposa, né, católica, aquela coisa toda e tal, vamos na missa, vamos. Eu ia na missa para ver a essência que ele passava, por 2 motivos, né? Ele era um estudioso, ele já tinha conhecimento disso, né? Ele sempre estudou ali, de uma forma teológica, a essência, aquela coisa toda. A pregação dele, o momento dele ali, né, de falar da leitura, era sempre uma forma diferente. Ele trazia a essência. Ele não queria ficar naquele aspecto escrita, como você acabou de falar. Então, ele falava Muito histórico, realmente... né? Muito mais histórico do que a parte essência moral, né? Isso, e o mais fantástico é que, como ele tinha conhecimento, não só da passagem que ele estava lendo, mas de todo o contexto, porque ele era um estudioso, ele referenciava tudo, ele não deixava ponta solta, e nem falava de forma populista e tal, para todo mundo. Não, então, assim, era magnífico. Tanto é que quando ela falava, olha, hoje eu quero ir na missa demais, eu já dava um jeito de saber qual paróquia ele estava, porque eu queria ir naquela, eu queria ver ele, não queria nada contra os outros. Mas é isso, aquela identificação, é a forma também com que a gente enxerga a coisa, né, Roberto? Porque eu gosto, né, de palestras assim, isso me atrai mais, essa capacidade, né, de ser mais racional ao mesmo tempo e profundo no que tange a essência daquilo, né? E não se pautar na escrita, né? Uma certa vez, por exemplo, um colega, né, a gente conversando e tal, eu nunca tive problema com isso, essa coisa toda, mas eu percebo que, em alguns casos, isso acontece muito, né? A gente conversando sobre isso, por exemplo, ele citando alguma coisa, eu falava, mas
Você já pensou por esse lado e tal, né? De repente, o que você está falando pode ser visto assim também. Não está escrito na Bíblia. Não, eu sei que está escrito na Bíblia, mas entenda que a interpretação ela pode mudar em função do seu entendimento, das suas experiências, dos seus princípios, daquilo que você acredita, daquilo que você busca. É isso que eu estou falando. E o que eu estou tentando mostrar aqui é um outro ponto de vista em cima do mesmo trecho. Talvez uma palavra ou outra que você leva a ferro e fogo pode modificar essa capacidade de interpretação. Então, a gente precisa desprender um pouco disso e tal, tal. Mas esse era irredutível, não está escrito na Bíblia. Está lá, está. Eu falei, não, Eu aprendi o seguinte, que a palavra do Cristo, ela não passará. Ela é eterna, é a palavra de vida eterna. O que muda, ou quem muda, somos nós. Nós que temos que aprender a ler, aprender a extrair a essência e nos melhorarmos, né? Então assim, nós vamos ver as interpretações vários dias, mas é como você falou, como que você está lendo? Né? É como Cristo devolveu a pergunta para o doutor da lei. Né? O que está escrito na lei? Como lês? Porque da forma que você lê, você vai interpretar. Da forma que você medir, com a régua que você medir, você vai colocar para fora. Então, ele não só perguntou o que estava escrito, porque o doutor da lei sabia de cor e salteado o Pentateuco, mosaico. Mas o que Jesus quis passar para ele é o seguinte: como você entende? Como nós estamos entendendo essa passagem, essa lição de Simão Cirineu? Porque, às vezes, eu tenho certeza, e não tenho essa pretensão de agradar todo mundo, né? Com as minhas palavras, eu tenho uma visão. Mas como que a gente está vendo? Se no final todo mundo entendeu que a mensagem de Simão, o Cirineu, é uma mensagem de cooperação fraterna, uma cooperação fraternal entre os homens, é um símbolo da solidariedade aliado à caridade material, à caridade moral, está ótimo. Nós entendemos tudo. Passaremos a falar a mesma língua, na verdade, né? E aí a gente não vai ter conflitos de interpretações, etc. Eu acho que o Roberto Sobrinho ali queria fazer também uma contribuição. Fica à vontade, Roberto. Queria a gente, muito interessante e profunda essas questões que o Roberto colocou para nós sobre a questão do Simão Cirineu. E aí nos remete àquela passagem, né, de Jesus, quando ele fala Roberto, está tendo retorno aí no seu som. E aí Nicodemo, de repente, interroga ele: mas mesmo não pode homem velho nascer no meio da vossa mãe? Né? E aí ele vai remeter isso, aí já dá uma noção de que ele já sabia, mas Nicodemos ainda não entendia mal a questão das leis, dos deles, né? Mal conhecer vossas leis, como quereis conhecer as leis do meu Pai? Então, a gente vê essa colocação sua como o amadurecimento de cada um de nós para entender e interpretar a questão do Evangelho de Jesus, né? De cada ensinamento, de cada área. Então, dentro desse contexto, é uma realidade de todos nós, né? É igual você tem, digamos, nós temos aqui hoje 25 pessoas aqui na casa hoje. Nós estamos aqui na Casa Espírita, Deus que realidade, com 25 pessoas, né? Aqui nesse momento assistindo, e também tem alguns ali na outra sala. Então, a gente para e observa, cada um de nós vamos entender, né? E como você está passando para nós, esses ensinamentos. E cada um vai também fazer uma reflexão. Até que ponto é que eu estou, ou já estou no Cirineu, ou não estou como um Judas, né? Ou estou como um Pedro. Então, esse é um aspecto da nossa vida. Então, assim, eu quis só colocar esse adendo, essa colocação, para a gente entender que é a condição espiritual de cada um. É igual muita gente, nós vemos aí, né?
nós condenando o tal desculpa, tal não, do coronavírus, né? O pessoal às vezes fala, tal, condena que tirou milhões de vidas, mas não tirou milhões de vidas. As vidas que se foram é porque estavam no programa de vida, de nossa natureza. É claro que tem alguns que partiram do outro lado lá, partiram com suicida, por falta de cuidados físicos, cuidados higiênicos, né? Então, isso que ele diz, isso não sou Edivaldo, não. O próprio Haroldo Dutra fala sobre essa questão. O próprio Edivaldo também fala, né? Se nós não damos cuidado devido na questão da higiene, nós vamos partir para lá através do convite, a gente também pode partir como suicídio. Então, nós temos todos esses aspectos de análise, né? Daí Edivaldo lançou, Edivaldo não, ele foi o instrumento, na verdade, que trouxe o Manuel Filomeno Miranda, o livro No Rumo da Nova Regeneração. Então, tem muitas coisas boas aí, mas com você, então. O bacana, Roberto, você falou, que nós temos que perceber o objetivo primordial de Jesus com esses personagens, com esses símbolos grandiosos do Evangelho, porque não tem nada que Cristo tenha falado ou exemplificado que não vá servir para nós. Ele quer que nós percebamos o quanto de cada um desses personagens nós temos. O quanto de Judas nós temos. Quanto de Pedro. Quantas vezes nós chegamos a negar? Quantas vezes nós traímos a confiança de alguém? Quantas vezes eu pude estender as mãos caridosas? Eu tirei daquilo que eu tinha e não daquilo que eu detinha de poder e ofereci para o meu próximo. Então, assim, a mensagem é para a gente perceber o quanto de cada personagem nós temos. E nós percebemos o quanto que eu tenho para que a gente possa melhorar, nos melhorar. Para que a gente possa cada vez mais, se eu percebo, porque, gente, o mais difícil da nossa trajetória é perceber que estamos errados. E mais ainda, ao perceber que estamos errados, nos reconstruirmos, refazermos tudo de novo, reconhecermos e refazermos tudo de novo. Esse é o mais difícil. Então, às vezes, fala assim, não, eu não tenho nada de Judas. Você está muito enganado, Robert. Eu não tenho nada de Judas. Eu jamais faria o que Pedro fez quando negou Jesus por 3 vezes. Né? Então, assim, o Evangelho é maravilhoso, porque ele nos leva a essas interpretações essas interpretações maravilhosas. Fala assim. Então, Roberto, é interessante mesmo, porque no final das contas, o nosso funil, o nosso túnel do tempo, né? Se a gente olhar para frente ali, né? Lá no horizonte, a ideia e o que se espera, né? O que eu imagino, por exemplo, é que isso tudo vai levar tudo ao mesmo caminho, porque a vivência, as experiências e a lei de retorno, bem como a lei da reencarnação, vai nos mostrando isso com o tempo. Então, se hoje eu estou muito apegado às escritas, e depois em outra oportunidade, de repente eu me livro delas, e aí depois a gente vai purificando, o entendimento vai sendo um só. Né? Hoje, em outro momento aqui, né, às vezes o Roberto Sobrinho, nós discutimos muito sobre essa questão, né, de interpretações em momento, aquela coisa toda, mas não tem para onde correr. Vai haver uma convergência, né, de doutrinas religiosas para um só sentimento, que é o exemplo único, né? Assim, é uma opinião minha, né? Eu não vejo por que nós temos, por exemplo, vertentes cristãs. Se toda religião cristã tem como fundamento a moral do Cristo. Então, por que fragmentamos?
por compreensões diferentes, por opiniões diferentes, por interpretações diferentes. Isso aconteceu ao longo da história, mas agora a gente está começando a alinhar as coisas, né? Mas vamos, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, o Papa Francisco, um Papa muito espiritualista, né? Com ideias diferentes, conceitos diferentes, buscando uma fraternidade maior com todos os povos, né? Não criando situações de estratificação, né? De segregação, essa coisa toda. A gente percebe que, olha, as portas estão se abrindo. De repente, daqui a pouco nós estamos falando, não, perdão, daqui a pouco nós não estamos falando, nós estamos vivendo a mesma coisa. Aí sim, quando todos nós deixarmos de lado a interpretação e passarmos a seguir o exemplo e vivenciá-lo, e aí todos tiverem isso aí não tem como ser diferente, né? Não tem como não abraçar a mesma causa, não vai ter nem por que falar de doutrinas, religiões, etc., porque a vivência e a conduta de cada um já fala por si só. Olha, eu não preciso falar porque não me interessa, vamos continuar fazendo bem? Vamos continuar respeitando, vamos continuar ajudando o próximo, se doando, essa coisa toda, e pronto. E assim, né? E assim a coisa deve caminhar, né? Exatamente. Quando eu fui estudar essa passagem do Evangelho, eu tentei de todas as formas, assim, me colocar num lugar ali, né? E aí eu convido a gente para a gente fazer isso. E se nós tivéssemos um lugar ali presenciando aquilo, talvez nós será que ficar próximos ali, com medo ou não? Será que nos afastaríamos, como os apóstolos, a maioria fizeram, né? Se não me falha a memória, só João que foi até o Gólgota, né? João com Maria, né? E assim, quantas vezes a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar? Nós temos, eu quero ajudar, eu quero auxiliar. Nós estamos precisando de quê? De um impulso. Essa é uma outra reflexão que a gente pode fazer. O que nós precisamos? De uma obrigação, que alguém fale para a gente, olha, você tem que fazer, né? É uma visão, é uma outra visão assim mais próxima da solidariedade, né? Eu quero fazer, eu preciso ajudar, eu tenho vontade de ajudar, mas eu não tenho esse impulso que me leva a ajudar. Isso a gente pode refletir também por esse lado também. Não, muito bom, Roberto. Hoje a gente não pode, infelizmente, estender muito, né? Como nós fizemos por Zoom, e tem gente lá na casa, tá, Roberto, acompanhando ao vivo também, então vamos se ater aqui ao horário, né? Estamos chegando aqui às 21 horas já, e gostaria de agradecer muito pela disponibilidade, né? Como eu já comentei com você em off, é sempre muito difícil alguém aceitar bater esse papo com a gente, e assim, de uma forma despretensiosa. A gente não está pedindo, né, palestra, aquela coisa toda, que às vezes as outras pessoas não, né? Eu estou falando isso porque, como está gravado, depois as pessoas vão assistir, quando eu fizer o convite, elas falam, não, é diferente, né? O CID não deixa só a gente falar e tal, há uma interação, essa coisa toda, então acaba sendo muito bom, né? Há um aprendizado recíproco, né, de todas as partes e tal. Então, eu queria agradecer muito, tá, você ter aceito esse convite aí. Agradecer também o nosso anfitrião, o seu xará, né, o Roberto Sobrinho, que é o presidente, tá, Roberto, Camapum, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade. Foi esse cidadão aí que me recrutou quando eu cheguei aqui na Bahia, ele que me possibilitou, né, um crescimento grandioso dentro da nossa doutrina. Eu sou muito grato a esse cara e sou muito fã também da disposição, né, que ele tem para seguir com o trabalho ao próximo, né? E vale lembrar, viu, Alberto, que eu sempre gosto de falar nas lives, eu acabei esquecendo no começo, que a Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade é que está à frente da Comunidade Terapêutica Esperança, que é um projeto social, né, que é uma casa de recuperação de dependentes, né, dependentes químicos, que depois de muito tempo, né, hoje, felizmente, nós estamos com sede própria, né, conseguimos isso e tal, um feito inédito. Então, está aí feito a apresentação também do nosso presidente. Então, Roberto, muito obrigado, Camapum agora. Muito obrigado por ter aceitado, tá? Eu que agradeço vocês aí. Como eu disse, é sempre muito bom. Eu sou apaixonado no espiritismo, assim, amo falar do Evangelho
Jesus, à luz do Espiritismo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Espero ter conseguido passar a mensagem, né, de uma boa forma. Muito obrigado, Roberto, também um prazer conhecer você. Prazer foi nosso. Foi E muito até uma bom. próxima. Deixa só a Beth aqui, ela está colocando no chat que adora esse modelo de bate-papo. Fica mais dinâmico. Fica mesmo. Queria dizer também o seguinte, você disse que tinha um cidadão que você conhece, ele é um amigo seu, eu quero antecipar e, se for possível, através de você, intermediar a próxima palestra, né, com ele, se for possível, claro, tiver espaço, na quarta-feira. Vamos falar sobre o capítulo 6 do Consolador Prometido de Jesus, do Evangelho, se aí nos passa, se for possível, né? Seria muito interessante falarmos do Cristo, né? Falar do Consolador Prometido neste momento tão crucial que a humanidade passa de dor, passa de dificuldades, né? E, mais do que nunca, nos trazer aí o Cristo para os nossos corações, para nos consolar. Então, eu queria, de antemão, solicitar esse pedido, né? Você ser a ponte a esse cidadão aí que você falou, eu me gravei agora o nome dele, né? Mas será muito bem-vindo para nós termos aqui esse bate-papo. Pode ser na quarta-feira ou de hoje a 15, e que aí, conforme a disponibilidade dele, às 19h30, pelo Zoom mesmo, que aí nós podemos programarmos também jogar pelo YouTube, né? Como agora está sendo permitido. Tá, que não, a gente pegou, não foi exatamente isso. Roberto, eu não estou entendendo muito, não. Está muito longe a voz aí. E tem mais áudio aberto aí, ó. Tá bom? Muito obrigado, então. Boa tarde, boa noite a todos. Valeu, Roberto. Um Vamos abraço. fazer uma oração agora, para nós podermos também colocar aí quem está com um copinho com água aí em casa, né? Todos os nossos que estão participando dessa live, participando desse programa nesse momento, também frutificar a água, é um momento importante nós colocarmos aí esse momento de harmonização entre os nossos corações. Nosso companheiro vai colocar aqui para nós, vou colocar aí. Isso. Então vamos todos nós, instantes, buscar a figura amiga do Rabi, da Galileia, o mestre incondicional de nossas almas. A ele que nos ilumina, a ele que nos traz a paz, a ele que nos faz, nos une nesse sentimento fraterno, de harmonia, de equilíbrio, e que permita-se a todos nós receber o benefício dessas luminíferas energias que descem dos altiplanos celestes até nós, fluidificando as águas, bem como o Senhor, também recebendo o passe espiritual em nossos lares, e também aqui presente, a todos nós, unindo-nos em um só sentimento de paz, de harmonia e tranquilidade. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Graças a Deus, Deus seja louvado. Graças a Deus. Ok. Tchau, boa noite. Senta aqui, senta aqui.